Apareceu aí para vocês que tá gravando? Apareceu. Tá, joia. Então, vamos começar. Apesar do Thomas ter passado os capítulos 5, 6 e 7, eu acho que é bom dar uma pequena contextualizada em termos de projeto, bem rapidamente mesmo, só para a gente chegar nos capítulos e eles fazerem um pouco mais de sentido sobre o que, que o Hart estava fazendo. Então, só dando início, não tem uma apresentação slide, etc., mas se na fala aparecer qualquer coisa confusa, você pode falar para a gente, Sarah. Então, basicamente, no livro que o Thomas passou, o conceito de direito, o Hart ele tinha um objetivo duplo ali, né? Que era diagnosticar em que as teorias anteriores a ele falharam, principalmente as teorias que a gente chama de teorias imperativistas. Imagino que talvez Thomas tenha comentado, com autores como John Austin, Bentham, etc. E segundo, oferecer uma teoria mais adequada, construída com base na noção de regra e na distinção disso que você perguntou entre ponto de vista interno e externo, né? Ele faz isso fazendo o uso da linguagem ordinária, como que a gente utiliza do conceitos jurídicos no nosso dia a dia e o que que isso diz sobre a nossa prática jurídica. E ele guia o projeto dele com base em três questões principais. Como o direito se distingue de ordens baseadas em ameaças. O capítulo 5 passa muito por isso também, né? Todo os outros capítulos também, mas o capítulo 5 passa por isso para ir propor a própria teoria. Qual a relação entre obrigação jurídica e moral, e o que são regras, qual o papel, né, que elas desempenham no direito. Enfim, ele faz as críticas dele ao imperativismo dos autores anteriores, né, como eu comentei, principalmente o Austin, é, e propõe a própria teoria. Em termos de contexto, você queria acrescentar alguma coisa, Bárbara? Vamos para já entrando nos capítulos. O capítulo 5 é o direito, comunhão, regras primárias e secundárias. É, ele começa esse capítulo, a primeira parte, né, construindo. Para construir a sua própria tese, ele tenta demonstrar o porquê que as teorias anteriores não conseguiam explicar a normatividade do direito e, em última instância, o que significa estar obrigado, né, pelo direito, né, do ponto de vista jurídico, você tem uma obrigação. E ele faz isso com aquele exemplo clássico do gunman, né, do assaltante, né, ou do homem armado. E basicamente ele está tentando demonstrar qual que é a diferença entre ser obrigado e ter uma obrigação. É, então, é aquele exemplo, né? Se um assaltante, né, um homem com uma arma, aponta essa arma para sua cabeça e fala, me passa seu dinheiro, me passa sua bolsa e etc., você pode se sentir obrigado. Ele está te obrigando a fazer isso, que ele te ordenou a fazer com o uso da ameaça, né? Se você não fizer isso, eu vou te dar um tiro. Então, existe uma forma de entender que ele está te obrigando. Então, você está sendo obrigado. Ou, eu acho que talvez na tradução se fala compelido, né? Não sei se é na tradução para o Brasil, eu acho que é compelido. Também não lembro. Mas, enfim, é, isso necessariamente é ter uma obrigação? Alguém te ameaçando com fazer o uso da força, né? É, isso necessariamente vai te colocar na condição de obrigada, seja do ponto de vista, enfim, moral, seja do ponto de vista ético, e especialmente aqui do ponto de vista jurídico? Não. Então existe essa primeira diferença principal desse capítulo 5, a diferença entre ser obrigado e ter uma obrigação. É, Ser obrigado é uma descrição empírica, né, de um estado psicológico, né? Eu estou com medo.
se eu não cumprir com o que ele está falando para mim, eu vou ser ferido. Você está motivado, a sua motivação se baseia no medo dessas consequências e ameaças, né? E, e se não houver ameaça, ela desaparece, essa, entre aspas, obrigação. Se não houver ameaça, você não vai se sentir psicologicamente obrigado, e essa obrigação ela vai desaparecer. Isso são características de ser obrigado nesse primeiro sentido do Gunman. O que que seria, por um outro lado, ter uma obrigação? Quando você tem uma obrigação, né, você dizer que alguém tem uma obrigação, essa é uma afirmação normativa que pressupõe uma regra social, né? Daqui a pouco a gente vai ver que tipos de regras que o Hart diz que existem e que formam, né, que respondem para a gente o conceito do direito. Mas, enfim, ter uma obrigação pressupõe uma afirmação normativa baseada numa regra social, que vai depender de crença, medo, ou o que a gente acabou de comentar, que são estados mentais, né, do agente, e que vai persistir mesmo que não tenha ameaça, ou mesmo que não exista probabilidade, né, de punição, que a probabilidade seja nula, né? Então, de um lado, você vai ter essa perspectiva da teoria preditiva, né, baseada nesse estado mental da possibilidade de sofrer uma ameaça, e do outro lado, essa perspectiva normativa, né, baseada numa regra social que conferiu validade a uma regra que impõe uma obrigação. Sobre isso de probabilidade de ser punido, é, nesse caso, essa forma que o Hart está falando sobre ter uma obrigação não necessariamente pressupor uma punição. Da última vez que eu dei monitoria pro Thomas, eu dei um exemplo do que existe muito hoje e que não enfim, não é recomendável que se faça. Mas, por exemplo, a gente não pode dirigir depois de ter consumido álcool, certo? Isso existe uma regra, isso é tipificado, então a gente é obrigado a dirigir sóbrio, né? Bom, fazendo ali a contrassenso, a gente é obrigado a dirigir sóbrio. Se a gente for pego, a gente vai ser punido. A gente pode perder a carteira, a gente pode ser preso, a gente pode ter uma multa para pagar. Então, existe nessa probabilidade de punição. Mas de um tempo para cá, começou a se fazer, por exemplo, muitos grupos de WhatsApp falando de blitz. Então, vamos supor que você está num desses grupos, é, e aí que mandem mensagem lá, falando, olha, tá tendo ali, tem polícia ali na Rua da Bahia. Não passa lá, faz outra rota, que nessa outra rota não tem polícia. Se você sabe disso, se você sabe da rota em que você está seguro de dirigir depois de ter consumido álcool, e que, portanto, você não vai ser punido porque ninguém vai te encontrar, você deixa de ter uma obrigação por causa disso? Porque você não vai ser punido? Não existe essa probabilidade? Não, né? Então, tipo, isso é um exemplo dessa distinção que o Hart estava querendo demonstrar sobre o porquê que pautar a obrigação em ameaça não era algo que, de fato, é, faria sentido do ponto de vista normativo, né, da obrigação jurídica. Alguma dúvida? Quer acrescentar alguma coisa, Bárbara? Ou corrigir? Tá ok? Por enquanto não, tá ok. Eu só talvez ia te sugerir passar até mais rapidamente em função de que, tipo, como é mais revisão mesmo, acho que Sim, alguns detalhes, de repente, pode deixar para as perguntas. pode ser, pode ser. Tá, então eu acho que a gente pode passar para o ponto de vista interno e externo. Já, tá joia. É, Isso era uma das perguntas, né, que a Sara fez, né? Então tá. O Hart, então, ele apresenta uma outra grande contribuição dele para a teoria do direito, que é a distinção entre o aspecto interno e externo das regras, né? Ele, ele distingue em três categorias, né? Que ele chama de, primeiro, ponto de vista externo extremo, ponto de vista externo moderado
e ponto de vista interno, que é aquele que você perguntou, né? Então, a gente vai chegar lá do mais extremo para o interno, que é, enfim, o ponto de vista com o qual o Hart está preocupado, né? Aquele que faz uso, né, que está inserido no ponto de vista externo extremo, seria aquele observador que registraria regularidades comportamentais e correlacionaria, né, desvios com reações hostis. Então, por exemplo, eu estou observando uma prática social de fora e sei que se o sinal vermelho está tá ligado, né, se o sinal está vermelho, eu sei que os outros carros vão parar. E que se não parar, a sociedade ali vai ter uma reação hostil com aquela pessoa. Assim como, por exemplo, né, o exemplo mesmo utilizado nesse caso para explicar o ponto de vista externo extremo, é que assim como o sinal vermelho indica que os carros vão parar, as nuvens indicariam chuva, né? Então, o observador externo, ele conseguiria fazer essa correlação. Eu não estou inserido naquela prática, né? Eu não estou, não sou eu que estou parando quando eu vejo o sinal vermelho, eu só estou observando. Estou fazendo estudo aqui de sociologia, empírica, né, que me responde o que acontece quando uma pessoa faz, enfim, alguma, qual que é a resposta que ela vai ter para algum estímulo. O ponto de vista externo moderado seria aquele em que o observador descreveria o fato de que um grupo social aceita e usa aquelas regras, sem que ele próprio utilize, né, ou seguir, é, ou deixe que isso guie a sua conduta. Eu vou correr um pouquinho mais, porque eu vi que eu perdi muito tempo no ponto de vista externo extremo. Enfim. E, em contraste, né, o ponto de vista interno seria aquele ponto de vista adotado pelos próprios participantes. Eu estou inserido na prática, essa prática social que é o direito, e aceito as regras como padrões normativos. Eu aceito aquelas regras como padrões sobre o que eu devo fazer. Então, existe ali, enfim, eu não preciso ser um expert em direito, que conheça o Código Civil, ou que conheça o Código Penal, enfim. Mas eu estou inserido numa prática que se regula por esses códigos e, e eu aceito que esses códigos, essas leis, decretos, enfim, são as normas que vão guiar a minha conduta, do ponto de vista do direito, né? Então, eu uso essas regras para ativamente guiar as minhas condutas, justificar as minhas ações e, especialmente, não especialmente, mas também criticar os desvios alheios. Eu estou inserido nessa prática, eu aceito aquilo como o que deve guiar a minha conduta, e se você, Sara, faz algo contrário ao que manda aquela regra, eu posso te criticar. É, a regra ela é algo que vai nos dar uma razão para. A regra ela é de fato, né, uma razão para agir e ela deve guiar os nossos comportamentos. Eu aceito ela, eu vou usar ela para guiar o meu comportamento. Eu vou parar no sinal quando eu ver a luz vermelha. E se você não faz isso, eu estou legitimado a te criticar por não ter feito isso, porque eu estou inserido naquela prática. Eu não estou de fora observando aquela prática. Eu estou inserido. Uma contribuição, Bárbara? Só bem rapidamente, eu acho que, até para simplificar, né, o ponto de vista, ele, em tese, ele realmente só existe o ponto de vista interno e externo, sem tentar fazer todos os outros níveis, mas sim, bem no Hum. sentido do que é mais específico para o Haidt, e o que diferencia esses dois é que o interno é o ponto de vista de quem aceita as regras como razão e justificação para ação. Então, é o ponto de vista da pessoa que vai te criticar, né? Vai usar aquela regra como motivo para fazer alguma coisa. E todos os outros pontos de vista, sejam eles quais forem, quando ele não implica a aceitação, é o ponto de vista externo. Inclusive, daí é o que pode cair na prova também, o ponto de vista que o próprio teórico adota é o ponto de vista externo, né? Segundo o Haidt, e o próprio ponto de vista do Haidt, né? Ele não está fazendo referência explicitamente uma tentativa de aceitação de regra. Ele está descrevendo uma situação social e é por isso que, no caso do próprio Haidt, ele se coloca como um teórico
parte do ponto de vista externo hermenêutico, não sei se tu vai te lembrar dessa palavra, né? Mas era esse talvez o ponto central dessa distinção toda do ponto de vista, como metodologia também. Porque o ponto de vista, ele ao mesmo tempo pode refletir um ponto de vista prático, que daí você tem o ponto de vista de aceitação, que é o ponto de vista interno, e o ponto de vista da não aceitação, que ainda assim é prática e pode ser o ponto de vista do homem mau. Então é a pessoa que está engajada na prática, mas ela não aceita as regras, né? Ela está inserida por contingências históricas e sociais que ela nasceu naquele país, enfim, mas ela não aceita aquelas regras como razão de justificação, e é onde o Haidt, inclusive, nota que é uma posição, inclusive, que outros teóricos normalmente identificam, que é o ponto de vista, por exemplo, que o Holmes faz menção naquele texto The Path of the Law, que é um texto muito famoso também na teoria do direito. Então, em resumo, assim, o que tu mais precisa saber é o Haidt adota o ponto de vista externo, só que é hermenêutico, que é o que ele se diferencia dos outros teóricos. Se diferencia também daquele ponto que o próprio Rangel comentou, que é o ponto de vista externo, que também é teórico, mas que é o behaviorista, né, o extremo daquela mera regularidade de comportamento, que às vezes vai fazer muito sentido para quem faz sociologia, que nem o Rangel falou, sociologia pura, digamos assim, né? Mas assim, também se ficar muito confuso essa parte, eu acho que realmente que precisa lembrar que o ponto de vista interno é a atitude prática de aceitação de regra. E essas coisas elas se confundem muito. Então, claro que daí fica a questão, que isso já leva, acho que uma coisa que também é importante para a prova, o que é aceitar uma regra desse ponto de vista, né? Eu dizer assim, agora eu vou seguir, né? Não, o que significa? É justamente o tratamento, de tu olhar para um determinado padrão e usar ele com razão de justificação. Não é uma coisa tão elaborada, né? Mas é uma situação da prática social. Então, não é nenhuma coisa que faz algum tipo de avaliação moral, né? A pessoa que está seguindo a regra ali, que está parando o sinal vermelho, ela não precisa olhar e se questionar se aquela regra é legítima, ela é boa, se é isso ou aquilo. Ela pura e simplesmente precisa fazer uma reivindicação do porquê que ela está se comportando como está se comportando em relação à regra. Então, ela não precisa elaborar a regra também tal e qual ela está escrita no texto da lei, por exemplo. Basta que ela, no comportamento dela, nas atitudes que ela tem, por exemplo, quão comum é a gente vaiar outra pessoa por estar furando fila, né? Então, eu não preciso elaborar essa regra claramente para eu estar engajada numa prática de aceitação de regras em que uma das regras é furar fila errado, né? Ou, enfim, pode ser, a gente pode elaborar disso diferentes. Eu não sei se o Thomas já passou, mas existe um texto sobre isso que pode ser interessante também, que é aquele o que é o ponto de vista interno do Scott Shapiro, porque tem até uma imagem, tem uma fotinho, e eu traduzi esse texto, então se quiser olhar na internet o que é o ponto de vista interno do Scott Shapiro, está traduzido. Então, ele é bom para focar na imagem e entender a parte. Só um é o ponto de vista interno de aceitação. Pronto. Daí, diferença dos outros. Isso pode ser relevante também quando a gente fala da comparação deles a outros autores, mas a gente vai passar por isso daqui a pouquinho, então vou deixar o Rangel resumir essa outra parte da explicação dele, porque acabei interrompendo demais. Não, acho que agora tá respondido, Sara, a diferença do ponto de vista externo e interno? Então, eu só queria confirmar a parte que vocês falaram do bad man, que seria aquela pessoa que ela não, assim, pelo que eu entendi, seria a pessoa que não quer cumprir com a norma, ela estaria no ponto de vista interno, que ela, enfim, deveria se vincular àquilo, mas ela não quer obedecer? Seria uma coisa nesse sentido? Ou não tem nada a ver? Na verdade, ele é aquela pessoa que ele é um insider da prática, né? Ele é uma pessoa que também está submetida àquela prática social ou então ao sistema jurídico. Só que no caso do homem mau, a curiosidade dele sobre a regra, ela é meramente definida pela versão que ele tem a sanção. Então essa é a distinção deles, né? O primeiro, que é o insider que aceita regras, é aquele que usa as regras para justificar o próprio comportamento, enquanto o homem mau, ele só se interessa por saber as regras para evitar sanção. Então, na maioria das vezes, ele vai se conformar com a regra,
no sentido de conformidade. É difícil de falar essa parte, porque é quase que num sentido de conformidade. Sabe quando a gente está conformado com alguma coisa mesmo? Essa distinção. Então, um só conforma, o outro aceita a regra. Aquele que se conforma, ele só realmente quer saber o que ele tem que fazer para evitar sofrer uma sanção. Ele não está interessado em criticar os outros, em fazer qualquer tipo de reivindicação que faça referência à regra. Ele só quer saber, na medida em que ele precisa fazer aquilo, pagar imposto para evitar ter que ser punido por aquilo, né? Ter que pagar mais depois, sei lá. Então é um pouco isso. É bem difícil de entender mesmo, porque de fato essa ideia de homem mau que o Haidt coloca, ela surge por causa de um outro teórico que dizia que tudo que a gente precisa saber na teoria do direito são as profecias do que os tribunais vão decidir, e com base no que os tribunais vão decidir que eu vou moldar minha conduta. Eu não estou interessado nas regras, eu estou interessado no que os agentes podem fazer na medida em que isso afeta a minha vida, só, entende? Então não sei se ficou muito claro. Se for difícil explicar na prova, acho que pode ser bem objetiva, né? Que o homem mau, ele só se conforma. Ele não está interessado na regra. Ele está interessado em evitar a sanção. É só isso. É só isso. Não é uma coisa... É tão simplista até que parece que essa pessoa não existe. É um dos pontos até que o Haidt faz, né? Porque é bem difícil estar preocupado com o bad man, porque o argumento do Haidt, inclusive, é esse, né? Quem é o bad man? Até porque o que a gente mais vê no jeito, mais às vezes, é o homem confuso, né? The puzzled man. O cara que ele quer entender as regras, ele quer fazer referência a elas, ele quer... enfim, ele tem algum interesse pela prática na qual ele está. Então, ele normalmente é um insider que se importa com regras, mas, enfim, para te entender, isso só nasceu de uma preocupação de evitar justamente a redução da teoria do direito à preocupação com a aversão às sanções. Então, tu pode definir o homem mau como uma pessoa que só está disposta a conhecer regras na medida em que ele tem que evitar sanções. Isso é um redundante demais, né? Porque não tem muito mais a ser elaborado sobre isso. É realmente tão simples quanto. Então, a ideia é que você consiga diferenciar o fato de que tanto o bad man quanto o cara que aceita regras, eles são insiders da prática, né? Eles são participantes. A distinção é a atitude prática que caracteriza a aceitação de regras. O cara que aceita regras, ele internaliza as regras, enquanto o outro ele só está disposto a ficar em conformidade com elas, no sentido de conformação mesmo. Deixa eu ver. Não, agora ficou bem mais claro. Muito obrigada. Deixa eu ver, até tem aqui, alguém cujo interesse no direito é primariamente teórico, que simplesmente deseja descrever como membros de um grupo consideram e respondem ao conjunto de regras, e que talvez também deseja predições, que é o que o Rangel falou, né? A chuva, quer dizer, a cor da nuvem, ela acaba sendo só um indicativo de que pode ser que chova. Então, essa pessoa também está tomando ponto de vista externo nesse outro sentido, né? Então, é sempre essa perspectiva de não estou preocupado com o fato de que essa regularidade de comportamento, na verdade, por trás dela existe uma prática normativa. Eles não estão preocupados aqui, todos os teóricos que fazem referência a outros tipos de pontos de vista, alguns não estão nem um pouco preocupados com normatividade, como é o caso do ponto de vista externo extremo, então o behaviorista, e alguns estão na medida em que entender como as pessoas se comportam exige que a gente entenda que várias dessas pessoas, elas têm uma atitude prática específica em relação a determinados padrões de conduta, como as regras. E daí a pessoa é aquela que adota um ponto de vista externo, teórico, hermenêutico. Então, não sei, assim, só para tentar explicar, é a ideia de quando você começa a prestar atenção, né, nos comportamentos e atitudes das pessoas. Você não só fica preocupado com a ideia de que as pessoas atravessam a rua quando o sinal fecha. Toda vez, então, tipo, é uma regularidade de comportamento. Não, existe um motivo pelo qual as pessoas, né, o cara pergunta, que motivo é esse? As pessoas obedecem a uma regra segundo a qual toda vez que, né, você deve fazer tal coisa. Eu vou mandar aqui no chat, porque eu acho que esse texto tem várias explicações
bem boas sobre a distinção entre o ponto de vista interno e externo, caso tu esqueça, né, caso precise elaborar melhor, porque eu não sei se o Thomas já tinha feito essa pergunta na outra atividade, Rangel, isso tu pode me explicar melhor, só que eu já fiz essa pergunta em outra prova, no ano de 2024, então talvez é uma coisa que ele vai de fato perguntar novamente. Eu lembro que eu coloquei, inclusive, a pergunta assim: analise a figura abaixo e explique o que significa afirmar que o Reich adota o ponto de vista hermenêutico e como ele se difere do ponto de vista prático de aceitação, do ponto de vista interno, desculpa. Então, basicamente, a resposta seria de que o ponto de vista interno se refere à atitude prática de aceitação de regras. Assim, não precisa nem elaborar tanto, né? Então, alguém toma essa atitude diante de uma regra social ao aceitar ou endossar um modelo de comportamento convergente com o padrão de conduta. O ponto de vista interno concerne a um tipo específico de atitude normativa mantida por certos insiders, nomeadamente aqueles que aceitam a legitimidade das regras. Legitimidade no sentido não moral aqui, né? Então, esse ponto de vista hermenêutico busca descrever o direito tomando como referência o ponto de vista do insider. Então, a ideia de que o Haidt, como teórico, ele vai lá e pensa, então, se eu sou o cara que está atravessando um semáforo, que tipo de coisa me preocupa naquele momento? Então, buscar descrever o direito tomando como referência o ponto de vista dessa pessoa, né? Alguém buscando descrever comportamentos sociais prestando atenção nas atitudes dos membros do grupo. Então, bem, digamos assim, dá para definir de maneira bem direta. Não sei se dá para entender de maneira tão direta, mas dá para definir de uma maneira bem direta. Isso que a Bárbara Não, tá sim, falando muito obrigada. Eu até baixei já o arquivo. Acho que é bom, pelo menos, se você manter a figura em mente, você não precisa nem ler todo o texto, mas ler, até porque tem várias discussões bem teóricas que talvez não te interessem. Mas a figura, ela explica muita coisa, então acho que ajuda para a prova. Você acha que é uma boa a gente mandar o livro das serras lá no grupo, Bárbara? Interpretando o conceito de direito? O do Hart, pode ser legal. Pode ser Eu legal. acho A gente que manda capítulo para eles. 5 eu acho que é do DK. E aí é uma boa. Mas assim, também dá para entender tudo provavelmente pelas Bom, aulas, não total, precisa se total, preocupar total, total. tanto Ah, com essas questões. Eu não sei, Rangel, para onde que tu vai agora, porque eu não lembro mais para se tá indo por capítulo. Acho que tá, né? tô. Tipo, você acha que a parte daquele regime rudimentar que ele dá o exemplo, né, o Hart dá o exemplo para falar sobre regras primárias, os defeitos que essas regras teriam, os remédios que Acho que tu pode dariam só origem. definir o que é uma sociedade primitiva, né, nesse sentido esquisito que ele coloca primitivo é estranho, né? Mas primitivo Hum, no sentido de embrionário, essa ideia de que basicamente, acho que pura e simplesmente, né, a ideia de que ele é uma ordem primitiva, um sistema pré-jurídico. Sistema pré-jurídico é, composto unicamente de regras primárias. Eu acho que a Angel pode simplesmente definir cada uma dessas coisas. tá joia. Então, eu vou tentar ser mais ou menos rápido e por isso vou passar pelos defeitos e os remédios, mas bem rápido mesmo. O Hart sugere para a gente que a gente imagine, né, ele faz o que a gente chama de experimentos de pensamento, uma sociedade, como a Bárbara disse, primitiva ou pré-jurídica, né, que seria regulada apenas por regras primárias, que são regras direcionadas à conduta humana, é, que geralmente a gente fala regras que impõem, só um minuto que eu vou acertar mais alguém, que impõem obrigações, né? Essa é uma forma geral de falar, mas enfim, que funciona. Ele fala, imagina a sociedade, essa sociedade, é, regulada só por regras primárias. Alguns defeitos poderiam surgir dessa sociedade, né? Em meio a essa sociedade, que seriam quais? Primeiro, a incerteza, a gente não tem certeza, né, sobre o que conta ou não como critério de validade de uma regra, né? Então a gente não consegue identificar de fato o que é regra e o que não é. Esse é o primeiro defeito, incerteza. Segundo, estaticidade. É, a gente tem dificuldade de se adaptar às evoluções, né, da sociedade, né? As mudanças legislativas vão ocorrer
só num ritmo muito lento, né? Por um processo de aceitação e rejeição, né? Até porque essas regras, nessa sociedade que ele está imaginando, seriam regras primárias costumeiras, né? É, mas, enfim, esse seria o segundo defeito, estaticidade, essa dificuldade de evolução, né? Seria muito lento, enfim. E a terceira, ineficiência. E aqui é algo relacionado à jurisdição mesmo, né? Pressão social seria difusa e haveria uma ausência ali de resolução autoritativa de disputas. Então, se alguém viola uma dessas regras primárias, quem que tem ali um poder, né, para julgar que pena que você vai receber por isso, se você de fato violou ou não violou. Então, seriam esses os três defeitos dessa sociedade pré-jurídica: incerteza, estaticidade e ineficiência. Estão bem entendidas? Ok. Para cada um desses defeitos, surgiriam remédios institucionais que o Hart chama de regras secundárias. São basicamente regras sobre regras. Enquanto as regras primárias regulam a conduta humana de forma direta, as regras secundárias regulariam essas regras de primeira ordem, né? Seriam regras de segunda ordem, regulando regras de primeira ordem. Para o problema da incerteza, aquele problema sobre o que conta ou não como regra, o remédio seria a regra de reconhecimento. A gente vai falar um pouquinho melhor sobre ela, mas basicamente seria aquela regra que especificaria as características cuja a presença é uma indicação de que a regra pertence àquele sistema. Então, uma regra que vai conferir validade a aquilo que a gente entende que pertence ao sistema enquanto regra. Tá ok? Tô dando para entender? Tá, ok. Então, regra de reconhecimento, remédio para o defeito da incerteza. A gente teria também regras de alteração, que seriam regras secundárias sobre a regra. Seriam regras secundárias para remediar o defeito da estaticidade, que a gente comentou agora há pouco. Essas regras de alteração, elas confeririam poder a indivíduos ou órgãos para introduzir, eliminar ou modificar a regra. Então, a gente não teria aquele problema da estaticidade mais, né? A legislatura, a legislação, né, ela poderia acompanhar a evolução social, né, que se passa para além do direito. E, por fim, a gente teria como remédio para o defeito da ineficiência as regras de julgamento, que confeririam poder para que alguma pessoa, algum órgão, enfim, determinasse autoritativamente se uma regra primária foi ou não violada, num caso particular. Seria basicamente uma regra de jurisdição, né? Então, enfim, três defeitos que surgiriam nessa sociedade pré-jurídica, três remédios em forma de regras secundárias, que, uma vez unidas aquelas regras primárias, formaria o coração mesmo do que a gente chama de um sistema jurídico, né? Ou seja, a união entre regras primárias e secundárias formariam isso que a gente chama de sistema jurídico. Alguma questão? Ou então a Bárbara, se quiser fazer alguma adição? Eu só ia apontar que essa parte é bem importante, porque ela é uma parte que faz a distinção entre regras primárias e secundárias. As regras primárias são sempre as regras que requerem que alguém faça ou deixe de fazer algo. Então é uma coisa que eu posso falar para você, né? É um comando, é quase um comando, né? De tão simples que ele é nesse sentido de ele só requer que faça ou deixe de fazer algo. Já as regras secundárias vão ser sempre regras sobre regras primárias. E elas se diferenciam delas porque determinam de que modo elas são criadas, alteradas e aplicadas. Então, também esse link que o Rangel fez entre quais são os defeitos e quais são os remédios. Aqui nesse sentido de remédio não é uma questão também moral, né? Não é estava errado, estava ruim no sentido deficiente moralmente. Não, é só um problema que o sistema tinha por ser um sistema primitivo.
né, que não tinha, não contava, por exemplo, com um setor especializado de julgamentos, né, a gente descobria na hora, e não funcionava, porque aí é muito difícil das pessoas entenderem quem tem legitimidade para fazer cada tipo de coisa. Quem confere legitimidade, no fim das contas, é a própria regra, né, que determina quem são as pessoas competentes para julgar, para legislar, para executar determinadas ordens. Então, é basicamente entender qual link faz o quê, né? Então, qual é o problema? O problema da incerteza. Qual é o problema o remédio? Sempre é a regra de reconhecimento. E ineficiência do sistema. A regra de alteração ou modificação, né? Desculpa, a ineficiência é o de julgamento, né? Você tem um problema de você não saber como tornar a regra aplicável, dado que não tem ninguém competente para fazer o julgamento sobre ela. Mas o caráter estático das regras, né? Quando as regras não acompanham, sei lá, pandemia. Aí você não tem um órgão, não existe uma regra que preveja que a gente pode alterar a regra sobre as pessoas não podem sair de casa agora, né? Então, essa é a ideia. Para curar o problema do caráter estático das regras, você precisa de regras de alteração e modificação. Então, é realmente um remédio para cada problema. Acho que isso é importante de lembrar, até porque vai fazer mais sentido do porquê que ele chama cada uma regra de regra de reconhecimento, de regra de adjudicação e de regra de modificação. Porque realmente cada um serve a um propósito específico. Eu acho que entender o problema ajuda a entender por que a solução que ele entende foi essa. Entendendo também que ele está tentando descrever uma situação, né? Ele está tentando explicar justamente que a gente consegue definir dessa maneira, partindo desse experimento de pensamento, que não é tão irreal assim, né? Não quer dizer que historicamente existiu uma sociedade dessas, mas que se a gente detidamente olhar para uma sociedade e a gente tirar esses elementos, a gente tirar cada uma dessas regras secundárias, a gente vai ficar com aqueles problemas ali, né? E que elas serviriam para corrigi-los. Então a ideia é um pouco essa. E, por exemplo, na outra prova que eu tinha feito, eu perguntei justamente isso, né? O Haidt caracteriza o direito de comunhão entre regras primárias e secundárias. Aí eu pergunto, o que são regras primárias? Como elas se diferem de regras secundárias? Existem subtipos de regras secundárias? E quais são as razões para a existência das regras secundárias? E as regras secundárias elas só existem para suprir ou para evitar os problemas que as ordens jurídicas primitivas apresentam nesses experimentos de pensamento. E seguindo isso até, a ideia de ordem jurídica primitiva é justamente um sentido que o Haidt quer dizer, é uma ordem que não apresenta regras secundárias. Essa ordem primitiva só passa no sistema jurídico com a inserção desses 3 tipos de regras secundárias. É meio redundante até ficar voltando nisso, mas é basicamente isso. E nesse ponto eu não sei, Rangel, se tu já vai chegar nessa parte, mas a existência de um sistema jurídico, né, ele depende, inclusive, de pelo menos 2 elementos mínimos, que são as condições de existência, né, do sistema. A primeira é justamente que essas regras de comportamento sejam obedecidas por todas as regras primárias, mesmo que a gente falou, né? E as regras de reconhecimento que estabelecem o critério de validade e as regras de alteração e julgamento devem ser obedecidas pelos officials. Então, a ideia é que você não precisa nem exatamente que as regras sejam escritas, né? Se a gente pensar no Reino Unido mesmo, que não tem, né, que é um sistema de common law. Hoje em dia eles têm, né, muitos códigos para as coisas, mas vamos supor que você não tenha. A ideia é que não precisa ter regra escrita. O que precisa é que exista uma atitude de aceitação prática de regras nos officials suficiente para que a gente tenha coisas como regra de reconhecimento, regra de alteração e regra de julgamento, e que as pessoas, pelo menos o público geral, né, os cidadãos, que não necessariamente precisam aceitar do ponto de vista interno as regras, precisam pelo menos obedecer, né? Então essas são as condições mínimas do sistema. E aí tem aquela página, eu não lembro agora exatamente a passagem, o número da página, mas é uma passagem do Haidt, inclusive, de que pode ser o caso que em determinados locais, sei lá, por certas contingências históricas, você tenha um povo, um determinado país que está sendo regulado por leis extremamente tiranas, a ponto de que mais se assemelha à situação em que um bando de ovelhas está sendo levado a abatedouro, né? Mas o fato é que, infelizmente, isso ainda é um sistema jurídico. Se a gente tem um conjunto de officials que façam reivindicação de regras com base numa regra de reconhecimento que a gente consegue identificar um critério de validade
tem regras de alteração, tem regras de julgamento, que são, né, de fato, empregadas, apoiadas pelos ofícios, e a gente tenha um contingente, pode ser pouca gente, mas desde que elas sejam submetidas a um determinado tratamento, elas obedeçam, né, elas no conjunto obedeçam as regras do sistema, a gente vai ter um sistema jurídico, por mais injusto que ele seja, por mais ruim que isso possa parecer. Então, o conteúdo mínimo do direito aqui, nesse sentido do Haidt, esses critérios mínimos de existência, eles não são exatamente, eles são critérios bem descritivos, eles não levam em consideração a justeza do sistema, né? Pelo contrário, ele reivindica, inclusive, que a existência do sistema jurídico é uma questão de certos fatos sociais, e não desses fatos sociais estarem em conformidade com a moralidade. Então, se cair uma coisa semelhante de novo na prova, a resposta é basicamente essa. Eu até acho que a gente já cobriu, para te ter ideia, tipo, só agora a gente já cobriu todas as questões que eu já fiz numa prova passada, então, tipo, assim, é bem simples. Acho, Angel, que agora o que falta, quer dizer, deve faltar bastante coisa do teu resumo. Mas antes que eu... Você pode 7 já, continuar, né? que eu vou olhando aqui, porque eu acho que o principal que a gente deveria encerrar falando é a questão da prática de seguir regras, né? Porque daí é o que linka com os outros autores que o Thomas passou. Mas pode falar. É que tem uma questão também. Perceba que quando a Bárbara falou sobre as condições mínimas de existência de um sistema jurídico, ela falou sobre obediência geral aos cidadãos, né? Aceitando aquelas regras de comportamento, e aceitação efetiva pelos oficiais do sistema também, né? Isso se relaciona muito com o que a gente falou até agora sobre o ponto de vista interno, né? Porque até então nossos exemplos eram só sobre, eu já internalizei que eu tenho que parar no sinal vermelho ali, eu aceito aquilo, eu de fato paro. Mas veja que mesmo os juízes, por exemplo, também estão sendo regulados. Eles aceitam também a regra de reconhecimento, né? Juízes, legisladores, officials mesmo desse sistema, também aceitam aquelas regras que eles vão utilizar para guiar as condutas deles próprios, para regular aquelas primeiras regras, ou para julgar sobre aquelas primeiras regras. Então, também é só uma forma de demonstrar como que isso que agora o Hart está propondo como conteúdo mínimo do sistema jurídico se relaciona com aquilo que até então ele tinha falado sobre ponto de vista interno e aceitação das regras como algo que caracteriza aquele que está inserido na prática aceitando essas regras e, portanto, fazendo o uso do ponto de vista interno. Eu acho que agora já seria o capítulo 7, Bárbara. A gente cobriu o capítulo 5 e 6, Eu né? acho que, na verdade, existe umas discussões no capítulo 6 que talvez a gente não passou. Eu acho, o formalismo e ceticismo, eu acho que inclusive é nessa parte, mas aí eu acho que como o Thomas já passou essa parte do formalismo e ceticismo em outra prova, ele não vai repetir essa questão, né? Mas se ele repetir, vocês também já sabem, porque estava na outra prova. Mas também tem, eu acho que um ponto importante nesse capítulo sobre o que significa decidir autoritativamente sobre alguma coisa. O ofício, que obrigatoriamente, por ser um ofício, por definição, ele aceita a regra, ele toma o ponto de vista interno, o ponto de vista de aceitação de regras, ele tem uma atitude prática normativa em relação a regras, ele ser ofício também tem outras consequências, né, do sistema tal e qual o Haidt pensa. Então, por exemplo, tem uma passagem lá na página 155 da tradução da Calouste-Gulbenkian, versão portuguesa, que do capítulo 6 mesmo, em que ele fala sobre o fato de que tribunais, então, por exemplo, o Tribunal Supremo, no nosso caso, o STF, por exemplo, ele tem muitas vezes a última palavra a dizer sobre o que o direito é. Né? Só que ele diz o seguinte: o Supremo Tribunal tem a última palavra a dizer sobre o que é o direito, e quando a tenha dito, a afirmação de que o tribunal estava errado não tem consequências dentro do sistema. Não são, por isso, alterados os direitos ou deveres de ninguém. Então, essa é uma passagem complicada, porque ele questiona o que quer dizer esse tipo de julgamento, digamos assim, né? O STF errou. Né? O Thomas já deve ter dito isso 300 vezes na aula, né? Que ele deve ter reclamado de alguma decisão, falando que
Ele pode não ter falado o tribunal errou, mas ele pode ter falado, sei lá, o Luiz Roberto Barroso fez isso aqui e é motivo para... Isso não é o direito, né? Então, a gente faz as reivindicações o tempo todo. Só que o que o Reich está querendo dizer nesse ponto, quando ele fala assim, a afirmação de que o tribunal está errado não tem consequência dentro do sistema, não quer dizer que socialmente não seja relevante que as pessoas acadêmicos, etc., façam certas críticas ao Tribunal Federal. Mas explica como, para teóricos positivistas, especialmente aqui a gente está trabalhando com Reich, o direito é uma questão de autoridade. Então, no sentido de que, embora seja possível que o juiz decida de forma errada, então juridicamente errada, tô falando, né? Ele pode errar mesmo. O que é por ele decidido ainda assim direito? Segundo, normalmente, a própria regra de reconhecimento. Então, o julgamento de certo e errado sobre uma decisão, por exemplo, não é capaz de alterar direitos, deveres e obrigações no sistema, porque o direito confere competência aos juízes para que tenha a última palavra sobre questões que são levadas ao seu conhecimento. Os juízes, eles são falíveis, esse é o ponto, né? Mas porque o direito é uma questão de autoridade, não de conteúdo, que daí eu acho que aqui fica mais claro, né? O que significa ser um positivista. Mesmo uma decisão errada será autoritativa. Então, ela vai ter consequências dentro do sistema jurídico, mesmo que a gente consiga, sei lá, depurar mais B que o juiz errou, né? E quando a gente está advogando, quando a gente está trabalhando na prática jurídica, a gente vê isso o tempo todo. Né? Onde, sei lá, a gente poderia conversar com o advogado da outra parte. Às vezes a gente, por exemplo, ganha um caso e sabe que a gente não tinha razão. Então, o ponto é esse, a questão é, o juiz tem competência para definir o que vai contar, né, o que vai ser autoritativo. Como isso se diferencia do argumento? Isso é uma questão relevante, né? Isso é uma questão que pode ir para a prova. Como isso se diferencia do argumento de que, então, o direito é uma questão do que os tribunais dizem que é? Porque isso é muito importante, né? Fazer essa distinção entre uma mera ideia de realismo e a ideia de juízes terem autoridade. Será que eles se confundem? Será que esses argumentos se confundem? Então, a questão vai até um pouco na terceira pergunta que a Sara fez, sobre uma concepção redutivista de normatividade. Quando a gente adota uma concepção redutivista, na verdade, na maioria das vezes, a gente não está nem explicando o que é de fato a normatividade, a gente está reduzindo o direito a uma série de padrões e padrões factuais mesmo. Então a gente fala, né, que as pessoas normalmente param quando elas veem o semáforo ficar vermelho, os carros param quando o semáforo fica vermelho. E a gente poderia adicionar, então, uma outra concepção, um outro tipo de concepção redutivista, é essa que o Holmes adotava, que é justamente esse ponto dos teóricos mais realistas, né, de que o direito é uma questão do que os tribunais dizem que é, porque não importa, no fim das contas, o que as regras dizem, muitos deles dizem isso, né, não importa o que as regras dizem. O ponto do Reich é que o único motivo pelo qual o tribunal pode dizer o que o direito é, mesmo ele estando errado, né, o tribunal errou, mas o único motivo pelo qual ele pode fazer isso é por meio de uma regra que estabelece competência para ele. Então, a pessoa que argumenta que, no fim das contas, o direito é só uma questão do que os tribunais dizem que ela comete um erro muito, assim, não é tão óbvio, mas ele é um pouquinho evidente, de que ela ignora o fato de que o tribunal só pode emitir esse tipo de julgamento porque ele está investido por uma regra. Não existe a possibilidade do tribunal dizer o que o direito é, então, se ele não tivesse prerrogativo de fazer isso conferido por uma regra. Então, por mais que a gente possa, muitas vezes, criticar o ordenamento jurídico, criticar o sistema jurídico em que a gente vive, dizendo, mas no fim das contas, o STF faz o que quiser, por exemplo, em matéria de direito trabalhista. Sim, mas ele só faz o que quer porque existe uma regra no nosso sistema que permite que o STF decida, em última instância, sobre o que deve contar como um critério a respeito de uma legislação específica. Então, essa é a distinção entre um argumento que adota uma concepção redutivista do direito, da normatividade do direito, que na verdade nem reconhece, né, a normatividade como um fenômeno a ser explicado na maioria das vezes, porque realmente entende que o direito, muitos teóricos, né, por exemplo, as concepções mais marxistas também vão para esse lado, né? O direito é uma questão de poder, o direito é uma questão de quem pode, manda quem pode, obedece quem tem juízo, aquele negócio. O ponto para o Reich é que mesmo as pessoas que fazem esse tipo de reivindicação precisam pressupor que existem regras
que determinam quem tem autoridade para fazer o que e quando. E o fato de que essas regras existem é um ponto em favor da concepção teórica do Haidt, que vai contra o redutivismo sobre a explicação do direito e do fenômeno da normatividade. Ele explica, então, que é pela atitude de aceitação prática de regras que os ofícios são investidos em uma capacidade de julgar com autoritatividade, né? A autoritatividade lhes é conferida por uma regra. E esse é o ponto, então, para desambiguar essa questão se eventualmente cair, porque ele se mata dois coelhos com uma cajadada, né? Essa questão de uma concepção redutivista, uma concepção realista, ou a própria visão, das visões teóricas dos teóricos behavioristas, por exemplo. Eu não sei, Rangel, se ficou algum ponto nessa parte, mas nesse ponto a gente também pode até falar do outro lado, né, que seria, você mencionou a concepção redutivista e mencionou também na sua pergunta a metafísica de normatividade jurídica. E aqui é um pouco mais complicado, porque existem várias, assim como existem várias concepções redutivistas, existem muitas concepções metafísicas de normatividade, se é que a gente pode colocar dessa maneira, né. O Haidt era um teórico que muita gente levou depois para o lado metafísico, inclusive, e muita gente quis manter ele no plano mais social, etc. Então, se a gente fosse responder essa pergunta como polos opostos entre uma concepção redutivista e uma concepção metafísica de normatividade, a gente poderia pensar realmente no oposto, né? Primeiro, você tem gente que olha simples e puramente para certos fatos brutos da nossa prática jurídica, então você tem uma regularidade de comportamento, e tudo que você precisa saber sobre isso é que aquela regularidade de comportamento existe em tal lugar, e é com isso que você tem que se importar. Agora, o lado oposto seria a ideia de que a normatividade do direito é concentrada em padrões ou elementos que são, é muito estranho falar assim, mas são superiores, estão acima, né? Estão, na verdade, acima não, estão para além da nossa prática. A ideia de que, por exemplo, você tem direitos imanentes, você tem né, aquela ideia que muitos teóricos positivistas buscaram se opor, de que você tem direitos que vêm assim, do céu para você, né? Seja pela concepções naturalistas, seja por outros tipos de concepções que eram naquela época, há muitos anos, chamadas até de racionalistas, né? A ideia de que você tem direitos humanos inerentes, blá blá blá. A ideia do Haidt é de que o direito é uma prática socialmente construída. Isso não implica necessariamente que o Haidt seja um teórico relativista, né? Mas o que ele está querendo dizer é que, de fato, vai ter uma série de questões que são que vão depender de certas contingências históricas, né? E o que ele está preocupado nesse momento, pelo menos teoricamente, é de formular quais são os elementos e os requisitos de um sistema jurídico. É com isso que ele se importa. Ele não vai se preocupar, por exemplo, nem só com a mera regularidade de comportamento, nem com a ideia de tentar fundamentar o direito em uma ordem normativa superior, né? Que é essa ideia de ir para além do direito para tentar justificar a sua existência, enfim. Então, é bem difícil de situar se a gente olhar muito amplamente, mas dá para só lembrar que é como se você colocasse o Haidt num meio termo mais pé no chão em relação a você não pode ignorar o fato de que as pessoas seguem determinados padrões de conduta, você não pode só achar que o que você está fazendo é uma mera reportagem de padrões, né? Uma coleção de como as pessoas se movimentam em sociedade, mas sim de que as pessoas, elas reivindicam, elas criticam o comportamento uma das outras, mas isso não significa que ele esteja buscando oferecer uma concepção do que é justo ou do que é, então, imanente ao direito, né? Essa ideia esquisita, e até no sentido até metafísico, nas condições essenciais que o direito tem que ter em todo lugar, em todos os períodos, onde quer que ele esteja. Ele também não era um teórico essencialista ou atomista, talvez o Thomas já tenha falado essa palavra, né? Essa parte é mais difícil de explicar, mas acho que se você conseguir situar ele, se você conseguir explicar por que ele se opõe a outros modelos, já fica mais claro de explicar tanto a posição dele quanto por que os outros teóricos estão em posições opostas, né?
Eu acho que se você se basear naquilo que a Bárbara já tinha mencionado sobre o Hart enxergar o direito como uma prática social, cujo os critérios de validade das regras que regulam o comportamento das pessoas nessa prática se baseiam em fatos sociais e não na correção moral desses fatos, você consegue também enxergar um pouco da diferença entre a perspectiva dele e a perspectiva, por exemplo, de um juiz naturalista, ou de algum outro autor com uma abordagem metafísica, né, que não enxerga a formação do direito do sistema jurídico como baseada apenas em fatos sociais, naquilo que a gente consegue enxergar, ver, de repente tocar, daquilo que de fato faz parte da nossa, dessa prática na qual a gente está inserido. Algo que de fato aconteceu em algum momento no passado e que a gente se baseia nisso para tomar como guia sobre como lidar com uma regra ou outra, com um comportamento ou outro, como julgar, enfim. Da perspectiva do Hart, tudo isso se baseia em fatos sociais. Tem autores da teoria do direito que vai falar que o que constitui ali a razão de ser do direito são bens básicos ali que fazem sentido que a gente exista enquanto sociedade, por exemplo, e que por isso a gente tem que se basear nesses é, bens e tomar aquilo como verdade para, enfim, identificar o que vai contar para a gente como direito ou não, ou alguma autoridade superior, como Deus, por exemplo, sabe? Perspectivas metafísicas podem se pautar nesse tipo de coisa. O tipo de teoria que o Hart está fazendo, não, ele está explicando a normatividade do direito, mais especificamente sobre essa discussão que a gente está tendo aqui hoje, sobre essa parte, sobre o que é ter uma obrigação jurídica, né, o que é ser obrigado do ponto de vista do direito, a partir de fatos sociais. E ponto. Eu acho que, Rangel, a próxima coisa que a gente deveria falar, eu não vou poder, na verdade, porque eu vou ter que ir para o rodoviário, mas acho que deveria focar na parte da textura aberta da linguagem Tá. e a discricionariedade, porque eu acho que isso vai levar um pouco a discussão de filosofia da linguagem, que tá lá naquela parte também do Heidegger, do Gadamer e do, meu Deus, Wittgenstein. Que eu acho que daí tu deveria só focar nessa parte do que significa seguir uma regra para cada um e, enfim, filosofia da linguagem mais geral. Se tu puder passar, pode jogar aquele resuminho que eu te passei. E se ficar Uhum. muito confuso, a gente também se dispõe, que eu acho que é uma ideia que pode fazer sentido para vocês, é vocês passarem para a gente, para os representantes de turma, algumas perguntas que ficarem, caso a gente não consiga respondê-las agora, que a gente pode montar um arquivo do Word mesmo e mandar para vocês. As questões da prova, muito provavelmente algumas a gente que vai fazer, porque o Thomas provavelmente vai aparecer pedindo sugestões. E aí vai ser basicamente os pontos que a gente já levantou para vocês. Assim, eu sempre falo nas revisões justamente que vai cair. E normalmente o Thomas acata as nossas perguntas. Então vai ser, tipo, tudo que a gente está falando aqui vai ser exatamente o que vai cair. Então talvez caia com a diferença do argumento do Uhum. formalismo, do realismo, né? O argumento do ceticismo sobre regras. Regras não existem porque tudo que existe é o que os tribunais decidem, né? Qual é a diferença desse argumento para o argumento do Hart de que o fato de que o tribunal estava errado não tem, pode errar e não tem consequência dentro do sistema jurídico? Isso pode ser uma pergunta, né? Para elaborar a distinção. Eu vou sair agora, mas aí, Rangel, vai me mandando mensagem se tu precisar Tá já. e, Tá e a boa. gente vai falando e reitero que vocês podem mandar as perguntas para os representantes, a gente manda um arquivo depois. Pode ser que nem essa que a Sara fez, e daí a gente vai montando as respostas e Sim, me manda vocês, lá. vocês conseguem discutir, analisar melhor depois também. Uhum. Beijo, gente. Desculpa aí, valeu, até uma próxima. Boa viagem, que a gente fala. Valeu. É, pessoal chegou agora. A gente tinha combinado com a Sara de
começar às 8 horas a, a monitoria, né? Para ver se mais alguém entraria, enfim. A gente ficou sabendo que o pessoal que estaria no primeiro horário estava fazendo a prova da outra disciplina e a gente acabou deixando para as 8, porque talvez vocês tivessem terminado, e aí daria para fazer para ambas as turmas, né? Só a Sara que entra também às 8, e agora que chegou o restante do pessoal para o segundo horário. De repente, vocês podem falar o que que vocês preferem. Eu ainda não terminei a exposição do Hart, vou fazer agora a exposição do Textura Aberta, no capítulo 7, Ceticismo, Formalismo, etc. E está tudo gravado. Vocês disseram que queria mais uma revisão e menos dúvida e resposta, né? De repente, eu posso enviar o que está gravado, que foi feita essa revisão, e vocês utilizarem isso para eu não ter que começar a exposição toda do zero, que eu já estou fazendo há algum tempo. Vocês acham que pode ser assim? Vou esperar só alguém se manifestar. Tá joia, então. Tá, então eu vou terminar a exposição sobre o Hart. É, e aí depois eu envio para vocês a gravação. Fechou? Então tá, só pegar o material de novo. A gente já passou pelo capítulo 5, capítulo 6. Falou sobre ser obrigado e ter uma obrigação, o direito como união de regra primária e secundária, quais são os defeitos que um sistema baseado só em regras primárias teriam e como que regras secundárias funcionariam como remédios para corrigirem esses defeitos e que a união entre essas regras primárias que regulam condutas e regras secundárias que regulam as regras formariam o coração do que a gente chama de direito, como a aceitação dessas regras primárias pelos cidadãos e a aceitação das regras secundárias pelos officials, né, pelos oficiais do direito, juízes, legisladores, etc., são o conteúdo mínimo do que a gente chama de um sistema jurídico. E a Bárbara estava explicando agora sobre a aceitação, né, de regras e como que existem as diferenças entre perspectivas reducionistas, perspectivas metafísicas, né, que foi a pergunta que a Sara fez. E agora a gente passaria para o capítulo 7, sobre formalismo e ceticismo sobre regras, né? O capítulo 7 ele tem uma tese central. Toda regra, seja expressa em linguagem geral, né, pela legislação, seja comunicada por exemplos autoritativos precedentes, vai ter um núcleo de certeza e um núcleo, e uma penumbra de incerteza. Toda regra vai ter esse núcleo em que a gente não vai ter dúvida sobre o que ela significa, esse núcleo de certeza, e uma zona de penumbra, que é aquilo sobre que a gente tem dúvida, utilizando da linguagem, né, para entender essa regra. Essa textura aberta seria uma característica que não tem como a gente eliminar da linguagem em geral, e como as regras são construídas fazendo o uso da linguagem, a textura aberta também não seria algo possível de se eliminar de toda regra jurídica. E aí teriam algumas posições sobre essa questão da textura aberta, né? O formalismo, que ignoraria a penumbra, e o ceticismo sobre as regras, que exagera na penumbra até negar o núcleo. E aí, para o Hart, o ponto central, né, a verdade vai estar no meio. As regras, elas determinam os casos centrais, mas elas também deixam aberto escolhas genuínas para o julgador em casos limítrofes, né? A regra central ficou mais ou menos entendida, a tese central, né? Mais ou menos entendida.
A regra ela pode ser expressa por linguagem geral, pela legislação, ou por um exemplo autoritativo, um precedente. A regra ela tem núcleo de certeza, um núcleo sobre o qual a gente não tem dúvidas sobre o que ela nos diz, e uma zona de penumbra. Essa é uma penumbra de incerteza. Essa zona de penumbra, ela existe porque existe também o que a gente chama de textura aberta, que é uma característica que a gente não elimina da linguagem geral e, portanto, de todas as regras jurídicas. Então, vamos falar um pouquinho mais. Essa é um resumo da tese central. Um pouquinho melhor sobre o que é a textura aberta, né, da linguagem. É, a textura aberta é algo que o Hart é, pega ou faz uso da filosofia da linguagem para introduzir na teoria do direito, na filosofia do direito dele. E o que ele quer dizer, né? Nem todas as definições de conceitos empíricos são sempre corrigíveis. Nunca é possível antecipar todas as combinações de circunstâncias que podem surgir só a partir da definição de um conceito. E aí ele vai dar exemplo, né? O que torna talvez um pouco mais claro. É o exemplo do nenhum veículo pode entrar no parque. Talvez o Thomas tenha falado sobre esse exemplo. Então, vamos supor que exista um parque e lá tem uma placa, né? Nenhum veículo pode entrar, né? É proibido veículos nesse parque. Vai ter um caso claro de certeza. Um automóvel, ele certamente é um veículo. A placa faz menção a um veículo. Um automóvel a gente sabe que é um veículo. Mas vai ter também ó, dúvidas, né? Existirão dúvidas sobre o que essa placa é, quer nos dizer, enquanto regra, e terão ali casos claros de não aplicação. Então, por exemplo, uma bicicleta estacionada é um caso claro ali em que essa regra, mesmo fazendo menção ao veículo, é, não vai se aplicar a esse caso dessa bicicleta, né? Estacionada. Uma toalha de piquenique, né? Certamente não são veículos para fins dessa regra. Mas existem também aqueles casos de penumbra, né? Um carrinho elétrico de brinquedo. A gente não sabe só com, com base nessa regra que diz que é proibido o veículo no parque, a gente não sabe se um carrinho elétrico é um veículo para fins de cumprimento dessa regra, né? Uma ambulância em emergência. Uma ambulância é um veículo. Ela está permitida a entrar no parque? É, um gramafone sobre rodas colocado ali como obra de arte, ele é um veículo para fins dessa regra? Então, a textura aberta, ela vai ali um pouco nesse sentido. É, repetindo, vai existir um núcleo sobre o qual a gente tem certeza. Eu não posso entrar com o meu Celta no parque e ficar dando zerinho lá. Isso com certeza eu não posso para fins dessa regra. Talvez ali pelo contexto a gente entenda que eu posso sim entrar com a bicicleta, por exemplo, mas eu não tenho certeza, e aí aqui eu estou na zona de penumbra, sobre se uma ambulância é um veículo proibido de entrar no parque para fins de cumprimento dessa regra. Sobre a textura aberta, deu para entender sobre o que ela significa, como ela impacta no que a gente entende sobre as regras? Ok? Tá joia. É, considerando então que a textura aberta existe e que ela tem algumas consequências para como a gente, para como regras efetivamente guiam o comportamento judicial, existem algumas posições e o Hart vai rejeitar alguns extremos, que ele chama de extremos simétricos, na teoria do direito. Existe uma posição sobre a textura aberta da linguagem e do direito e como que isso impacta nas regras, que é o formalismo ou conceitualismo.
formalismo sobre regras, né? Para um formalista, considerando a textura aberta da linguagem, o juiz apenas vai descobrir a resposta via subsunção lógica, né? A gente vai olhar ali para o texto e a partir do que está escrito no texto, a gente vai conseguir resposta para absolutamente todos os casos de direito. Esse é o formalismo. Ele vai ter um erro, né? Porque ele vai sacrificar a finalidade razoável pela certeza cega. O que que isso quer dizer? Existe ali uma dúvida razoável que talvez, a partir da discricionariedade do juiz, ele conseguiria suprir, mas o formalista argumenta que no texto já existe a resposta para tudo e que, portanto, a gente pode fazer o uso apenas ali do texto para responder a todos os casos, né? Seria o paraíso dos conceitos, né? Cada termo tem o mesmo significado ali e em toda e qualquer aplicação, né? Por um outro lado, é, existe também um extremo simétrico que o Hart vai chamar de ceticismo sobre as regras. As regras não vinculariam os jogadores e o direito é apenas uma questão de previsão do que os tribunais vão decidir, né? Como existe textura aberta, as regras não constrangeriam os juízes em absolutamente nada. Só que existe também um erro aqui, né? Porque essa posição, o ceticismo sobre as regras, ela vai falhar em explicar o uso interno das regras pelos juízes. De fato, como a gente conversou até agora, os juízes seguiam, sim, pelas regras, né? Na prática, juízes aceitam que existem regras que guiam as condutas deles próprios e fazem uso dessas regras para julgar. É, então, de novo, as regras possuem ali uma zona de certeza, para além da zona de penumbra que de fato existe, existe um núcleo de certeza, e baseados nesse núcleo de certeza, julgadores julgam. E aí, então, o Hart, né, ele vai assumir que, como existe essa textura aberta da linguagem, existe também a textura aberta do direito, e que a posição correta, a verdade, está no meio, que é aceitar essa textura aberta e defender a posição segundo a qual as regras determinam os casos centrais com autoridade, mas elas deixam margem de escolha genuína. Seria essa discricionariedade limitada, né, da penumbra. Por que essa discricionariedade ela é limitada? Justamente porque existe o núcleo de certeza. Então, eu não vou ultrapassar daquilo, né, escolher como eu quiser decidir, porque em certo ponto a linguagem é clara, mas como ela não é linguagem, ela não é clara para tudo, vai ter um espaço para que eu possa julgar acerca dessa dúvida razoável e fazer o uso da minha discricionariedade para decidir. É, então, qual que seria, por fim, o núcleo do argumento? O formalismo e o ceticismo são exageros simétricos, né, que se corrigem mutuamente. E a textura aberta da linguagem é uma característica ineliminável, né? Não dá para a gente eliminar essa característica das regras gerais. E ela não é um defeito a ser corrigido, né? O direito ele vai funcionar em grande parte pela aplicação de regras determinadas em casos centrais, ao mesmo tempo que ele vai deixar ao julgador essa discricionariedade que é real, mas que é limitada, nesses casos de penumbra. O ponto de vista interno dos juízes, né, que leva eles a tratar certas regras como padrões vinculantes sobre como que eles devem agir, ele vai ser incompatível com o ceticismo total,
mas vai ser compatível com a existência de discricionariedade nos casos difíceis, né? Nos hard cases. É, alguma dúvida sobre isso? Eu acho que ficou um pouco confuso, mas vocês podem me falar. Se tem alguma dúvida, se está bem explicado, o que que vocês acham? Sara, Lucas, tá ok? Tá, tá jóia, então. Deixa eu ver se falta alguma coisa. Não, eu acho que sobre Heart era isso. É, se não tem dúvida, então eu vou encerrar sobre o Heart. Tá ok? Tá jóia. Eu acho que o que teria mais para prova seria a parte mais de filosofia da linguagem mesmo, né? Wittgenstein, barra Hart, Heidegger e Gadamer, né? E a Bárbara fez um resuminho assim bacana, que se ela tivesse tido tempo, ela ia expor para vocês. Eu acho que o Tom chegou a comentar ontem que a minha exposição seria apenas sobre o Hart, né? E, e que aí as perguntas ou dúvidas sobre essa outra parte da matéria, vocês eventualmente poderiam enviar para a gente dúvidas que a gente responderia ali no grupo que a gente tem com os representantes, e eles passariam para o restante da turma. A gente pode fazer assim, porque eu não são autores que eu conheço bem, e eu não me preparei para fazer uma revisão para vocês, e talvez eu possa mais confundir do que ajudar. Eu tendo tempo de digitar e mandar para vocês, talvez fique um pouco melhor. Eventualmente gravar um áudio, algo do tipo, para explicar quando eu tiver de fato tempo para ver as categorias e explicar para vocês. Pode ser assim, a gente compartilha com vocês a gravação sobre o que a gente falou quanto ao Hart e quanto a esses outros autores, a gente faz dessa outra forma. Então tá joia. É, ficou alguma dúvida de qualquer coisa? Podem falar. Tá joia, então. A gente pode encerrar a gravação por aqui e seguir dessa forma? Tá joia. Vou só parar a gravação, então.